Para quem chegou agora, João Alva estava iniciando a série de frases musicais para que a gente pudesse conversar sobre elas. A gente teve que inverter por causa de problemas técnicos. Vamos lá? Primeira frase, Bob Marley. A minha música não é contra os brancos. Eu nunca poderia cantar isso. A minha música é contra o sistema a viver e a morrer. A próxima. Victor Hugo, poeta francês. Olha como nós estamos chiques. A música é o verbo do futuro. Adorei isso, muito bom. E agora então, esse nosso futuro aí. E uma de Nietzsche. Sem a música, a vida seria um erro. E não é verdade? É verdade. Sem música, a vida seria um erro. Vou começar pela última, porque eu posso falar por mim, né? A minha vida sem a música seria um absoluto erro. A Maria Bethânia tem uma frase que ela diz, o nome, inclusive, do filme virou, o nome do filme é essa frase, né? Música é perfume. Por conta do cheiro que a música tem cheiro, a música te lembra coisas, a música te leva de um lugar para o outro. E no meu caso em especial, eu tenho a impressão de que se pode tirar absolutamente tudo de material, fora as pessoas que eu amo, evidentemente, que são mais importantes do que isso, mas assim, nada é mais importante para mim do que a relação com a música. Eu não falo da espiritualidade porque sem espiritualidade não existe nada, nem música nem eu. Então, é acima disso, né? Mas de todas as coisas da minha vida, a música é aquilo que é mais. Porque ela é o meu ser música que me possibilita ser qualquer outra coisa. Então essa frase de Nietzsche, sem a música a vida seria um erro, é a coisa mais fantástica. E a de Bob, né, a frase de Bob Marley, não faço música contra, me lembra, eu assisti um show da Gal Costa, aqui em Salvador, e tinha um momento que ela cantava uma música e que alguém da plateia, muito emocionado, disse assim, assim eu morro, ou assim eu choro, uma coisa... Eu me lembro dela pegar o microfone e dizer assim, mas não morra não e não chore, porque minha música não é para você morrer, não é para você chorar. Minha música é para você ficar bem, sabe? E no meu caso em especial, a música é muito isso. Preciso de uma trilha sonora dentro de mim para as coisas acontecerem, para ir para o trabalho, para voltar, para pensar numa aula que eu vou dar, como é que eu vou trabalhar com as pessoas em determinado conteúdo, pensando como professor. E como artista, não preciso nem dizer, é a matéria principal da minha existência. Né? A música é o verbo do futuro. Mas deixa eu falar uma coisinha antes. Você está falando da música. Eu lembrei agora, minha mãe deve estar aí ouvindo junto com o Fernando, vai lembrar. Eu sempre ouvi muito rádio, né? Minha adolescência eu ouvia muito rádio. E eu sentava para estudar e o rádio estava sempre ligado e eu ouvi músicas. E minha mãe dizia, como é que a pessoa estuda e ouve rádio? E meu marido fala a mesma coisa para mim. Diz que eu sou a pessoa que consigo ouvir várias lives de cantores diferentes, de estilos diferentes, ainda leio um livro e assisto TV. Consigo fazer tudo isso. Mas eu acho que é uma questão de mulher, né? A mulher tem essa sensibilidade que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o ouvir música nunca me atrapalhou. No meu carro tem que ter um rádio. Ou para eu ouvir rádio, ou para eu colocar os CDs. Agora a gente coloca o pendrive, né? E aí eu não consigo também ficar sem ouvir música. E tem o lance da pisciana com virgem que você é, né? As pessoas têm que saber disso. Assim, a pisciana peixe está a um passo do outro mundo. E ao mesmo tempo essa mulher tem um pé em virgem profundo, então ela organiza as coisas. Assim. E isso tem muito a ver também. Por isso que você ouve música, trabalha, faz, né? Isso acaba lhe ajudando. Tudo na sua caixinha. Tudo na sua caixinha e tudo misturado ao mesmo tempo, né? Você está aí em Portugal e Salvador, e você baiana morando em Portugal, tem uma coisa muito interessante, os portugueses também são muito musicais, né? Embora seja diferente da gente, seja uma música,
existe uma melancolia muito grande ali, até na cultura popular deles tem isso, assim. Mas eles também são muito musicais, né? E nós também acabamos uma carga emocional sendo fortíssima. Muito grande. As músicas do Brasil, as músicas brasileiras do início do século XX, por exemplo, o iniciozinho do samba, o samba tem muita tristeza, né? As pessoas as pessoas só associam o samba à alegria, mas o samba tem uma melancolia, né? Você pega Ismael Silva, né? Ô Antonico, vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Isso é de uma melancolia. Isso tem muito a ver com o banzo africano, né? A saudade mesmo do processo escravista pesado, né? Que foi impetrado também pelos portugueses, eles estão aí, portugueses, ingleses, mas isso também tem muito do fado português, do sentimento fadista português, né? Como é que você vê isso aí, você estando aí? Mas a melancolia do samba está presente, mas é uma coisa, é melancólica, é triste, mas tem uma alegria, não é uma coisa que te jogue para baixo. Não é que eu esteja dizendo que a música portuguesa joga para baixo, mas a dramaticidade... Eu vou contar um casinho aqui. Eu tenho uma música que eu até passei para vocês no grupo, que chama Quem Me Dera, de uma artista maravilhosa, que eu gosto muito aqui, que chama Marisa. E eu disse, Caio, ele faz esses covers, né, e tal. Aí eu falei, canta essa música para mim. Ele disse, minha mãe, daqui que eu aprendo essa música, eu talvez já tenha cortado os pulsos. de tão forte que é. Ele disse, mas é muito triste. Mas eu disse, mas é linda. Então, pra mim... Aí ele falou assim, mas minha mãe é muito triste. Olha, daqui até eu aprender, talvez se eu conseguir sobreviver e não cortar os pulsos. Mas o fado... Peterson, você diz viva o fado. O fado é lindo. E eu acho assim, a forma como o fado é cantado, a pronúncia do português de Portugal, tudo isso faz com que a música fique, essa música dramática, essa música que toca lá no fundo. E eu falo assim, uma cantora brasileira cantando fado não vai ter a mesma intensidade, porque é um conjunto, É a forma como eles... A interpretação, é a voz, é o sotaque. Eu sou apaixonada pela música portuguesa, eu gosto muito. E ouço Quem Me Dera, de Marisa, porque eu acho sensacional, mas sem cortar os pulsos, por favor. A gente tem aqui cantoras que herdaram um pouco disso, né? Você pega uma cantora como Nana Caymmi, o primeiro timbre de Nana... que as vozes, Véssia entrou aí, né? Véssia que diz que são vozes de mar profundo, né? A voz de Nana, a voz de Alice Caymmi, mesmo Alice sendo jovem, mas é uma voz de mar profundo, né? Arley também que está aí, que somos fãs do repertório de Nana, né? Independente de das bobagens que ela disse, mas é uma cantora que a gente não pode esquecer, né? Da importância dela. Nana tem muito dessa coisa, dessa tristeza na voz. Betânia tem a admiração por Portugal e as vinculações dela com a língua portuguesa fazem também. Tem uma canção, por exemplo, porque Portugal também, a música de Portugal, a relação da música de Portugal com o Brasil, olha, a gente já foi para a relação Brasil-Portugal através de música e educação, tá vendo como? A nossa conversa... Mas é educação, é interculturalidade. Interculturalidade. Eu estou querendo dizer que o tema do que a gente está discutindo aqui não é conversa jogada fora. A gente está indo de música para buscar essas relações entre os caminhos diferentes entre Brasil e Portugal. Tem uma música que é do repertório de Amália Rodrigues, mas que eu conheci com Betânia, que chama Meu Amor é Marinheiro, porque o mar também é muito, o mar nos vincula. Se eu puxei a coisa da melancolia do samba, que é uma melancolia diferente do fado,
mas que tem relações diferentes, né, por caminhos diferentes, mas tem uma outra coisa que vincula essa relação de Brasil e Portugal, né, essa linha, que é o mar, né? Geraldo colocou aqui: não sei, não sabe ninguém, porque canto fado nesse tom, magoado de dor e de Magoado pranto. de dor e de pranto. Mas tem uma música do repertório dela que eu acho linda e que diz tanto sobre a relação de Portugal com o mar, e diz tanto sobre a relação, as relações que se fazem entre o Brasil e os portugueses através desse fio que foi o mar, que é uma canção chamada Meu Amor é Marinheiro. Não sei se vocês conhecem, e busquem, por favor, que é uma canção lindíssima. Mas ela é mais ou menos assim: meu amor é marinheiro, mora no alto mar, seus braços são como o vento, ninguém os pode amarrar. Quando chega à minha beira, todo o meu sangue é um rio, onde meu amor aporta, seu coração navio. E por aí vai. Meu amor disse que eu tinha na boca o rosto a saudade e os cabelos onde nascem os ventos e a liberdade. Meu amor é marinheiro, quando chega à minha beira, acende um cravo na boca e canta dessa maneira. Veja que até a música do marinheiro, né, é uma música alegre, Lindo. uma coisa das danças de Portugal, mas tem um negócio de uma tristeza ali. Meu amor disse que eu tinha boca, um gosto, a saudade, e os cabelos onde nascem, os ventos e a liberdade. Isso é muito E olha como a gente podia fazer, a gente podia pensar, a gente podia, se quisesse, fazer uma aula sobre a história de Portugal usando essa canção. Isso é a relação entre música e educação de forma evidente, fácil de perceber. Como eu posso pegar a música de Ismael Silva, né, do Antonico. Antonico, vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração para o Nestor, que está vivendo em grande dificuldade, a sobrevivência do homem do morro, do homem negro, né, de um momento de pré-instituição do trabalho formal no Brasil. Olha quantos elementos e estou falando da minha perspectiva. Um professor de geografia pode ter outra. Um professor de língua portuguesa, outra. Um professor de matemática pode trabalhar isso. Exatamente. O dinheiro, a relação com o dinheiro, a relação com a quantidade de coisas. Com certeza. São muitos. Por isso que Nietzsche tem razão. Sem a música, a vida seria um erro. O futuro, lá que Vitor Hugo fala, né, da relação com o futuro, e pensando nisso tudo, música é o verbo do futuro, e eu só penso quando, pensando em Raul Seixas nisso aí, uma canção dele que chama-se SOS, e que muitas vezes a gente fica se perguntando, e a gente traz essa música na cabeça, traz essa música pra gente, como uma referência de pedido de socorro, né? Porque a gente está num momento de pandemia, pensando nos dias de hoje, num país que não se preparou direito para isso, num governo federal que abandonou praticamente o Brasil, a sua própria sorte. E aí quando você me fala de Raul, eu só me lembro de SOS, o refrão de SOS que ele diz, né? Ô seu moço do disco voador, ô seu moço do disco voador, me leve com você para onde você for. Ô seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Pense numa figura como Raul Seixas, a contestação absoluta, né? A personificação de um espírito, de uma postura rocker, né? Que custou tanto a ele, inclusive, vivendo num mundo tão careta. A música de Raul Seixas se presta a tantas possibilidades interpretativas de um Brasil, de uma Bahia, né? Raul era... Caetano diz, né? O que não era profundamente americano em Raul Seixas era baiano demais. Ele diz isso, né? Que havia uma coisa americana, um desejo de Raul Seixas de ser popstar propriamente, ele era, mas ao mesmo tempo tudo isso muito baiano, né? Muito, às vezes quando eu vejo, eu vou falar uma coisa que pode parecer para algumas pessoas um sacrilégio, mas quando o Luiz Caldas surgiu, por exemplo, Luiz Caldas lá
no que veio a ser a Axé Music, aquela aparição de Luiz Caldas me lembra muito a ideia de Maluco Beleza, de Raul, né? Para algumas pessoas do rock isso vai ser uma loucura. Como eu posso estar maculando o rock, dizendo que tem a ver com axé, mas eu vejo, né, com todo respeito e usando a expressão aqui no sentido histórico mesmo, o bicho grilo lá de Luiz Caldas, descalço, cheio de penachos, dançando, aquilo lembrava muito o Pluct Plact Zum, que foi uma coisa que era da televisão, mas que Raul era muito Raul Seixas aquilo, né? Os discos de Raul, a ideia de Raul sobre música, sobre o rock, como isso tinha, a irreverência foi a mesma. Quem foi que botou isso aqui? Sim. Marciana, a irreverência deles dois foi a mesma. E falando de Raul, e pensando de como a música conta história, a história mesmo. Você como professor de história sabe disso. Exemplo da nossa parte ruim da nossa história, a gente pode falar ruim, porque foram quase 30 anos de ditadura militar. O quanto a música conta essa história, driblando a censura, e aí a gente tem Chico, e a gente tem tantos outros que cantam esse período tão ruim, tão cruel da nossa história, e como isso pode ser tão bem trabalhado na escola. Não é você, como professor de história, que você me diz dessa minha fala. Eu acho que o erro, se eu posso dizer assim, ou o equívoco, é não trabalhar, né? Nós estamos vivendo, desde 2016, a gente não tem tanto tempo ainda para falar de história de média duração, mas já temos condição de falar de história do presente. Por isso que eu vou afirmar isso não na perspectiva sociológica, mas na perspectiva histórica mesmo. De 2016 para cá, nós vivemos uma crise do Estado brasileiro, né? Eu considero que com a deposição da presidenta Dilma Rousseff, com o golpe de 2016, que foi um golpe, sim, não existem mais dúvidas disso, inclusive muitos pedidos de desculpa de pessoas ligadas à justiça, muitos meia-culpas estão aparecendo aí em relação a Dilma. Dilma Rousseff foi destituída por conta de algo que nem era configurado um crime, e que tempos depois foi retirado do rol de contravenções administrativas para que não ferisse o governo Temer. Todo mundo sabe disso, que era a questão das pedaladas fiscais, né? Então, assim, a gente pode falar, sim, que de 2016 para cá o país vive uma crise de Estado, uma crise institucional, e ao mesmo tempo o país vive uma crise de reconhecimento da sua história. Tem pessoas que têm a cara de pau de dizer que não houve ditadura militar. Então é um papel dos professores de história, sim, manter vivas, e a música é um excelente elemento para isso. Para dizer que houve ditadura militar, sim. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Ivan Lins e Vitor Martins não compuseram isso para falar de liberdade, de felicidade. Eles compuseram isso para falar, utilizaram-se, né, Elis gravou isso para dizer que em algum momento ia cair, isso é 78, quando já estava lá no iniciozinho do processo da anistia, né? Bem que eu me lembro, a gente sentado ali, na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas, disfarçados rondando ao redor. Isso era o X9, né? As pessoas que colhiam informações para dizer aos... Eu tenho muito medo só, Joalva, que a gente esteja vivendo isso com o bolsonarismo, né? Que tenha hipócritas rondando ao redor, para inclusive o nosso trabalho de professor, né? Escola Sem Partido, esses movimentos todos fundamentalistas, esses movimentos neopentecostais que não tem nada a ver com religiosidade, mas tem a ver com o projeto de poder. A história está aí para dizer tudo isso. Gil, 1996, quando teve aquela história lá daquele bispo lá, von Richthofen, né? Que ele chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, no dia de Nossa Senhora Aparecida. Gil compôs uma música que chama-se Guerra Santa, e fala exatamente disso, né? Ele diz que tem como abrir o portão do céu, ele promete a salvação.
Ele chuta a imagem da santa, fica louco o Pinel, mas não rasga dinheiro, não. Ele pensa que faz do amor sua profissão de fé, só que faz da fé profissão. Aliás, em matéria de vender paz, amor e axé, ele não está sozinho, não. Eu até compreendo os salvadores profissionais, sua feira de ilusões. Só que o bom barraqueiro que quer vender seu peixe em paz, deixa o outro vender limões. Um vende limões, o outro vende o peixe que quer. O nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Tupã, Jesus, Maomé. Maomé, Jesus, Tupã, Jeová, Oxalá e tantos mais. Sons diferentes sim, para sonhos iguais. E a gente está falando disso no momento que o presidente da República manda as pessoas irem para a rua sem máscara, porque máscara é coisa de viado. Se a história não for capaz de lutar contra isso, quem mais será? Né? Os professores de história de pelegos e de direita, eles não são apenas equívocos, eles não existem, eles são, na minha sincera opinião, na minha formulação de pensamento, que a opinião todo mundo tem, mas isso que a gente está fazendo aqui é formular pensamento. Nessa formulação de pensamento, essa galera aí está no lugar errado, tem que fazer outra coisa da vida. Para ser professor de história, para lidar com história, para ser artista, não precisa ser artista de esquerda, mas a gente precisa ter uma compreensão, a gente pode ser de direita, é uma conversa que eu tenho muito com um amigo meu jornalista, é importante que tenha direita e esquerda. O que não pode é grupos de extrema direita que vêm assumindo o mundo em vários lugares aí. A Europa está passando por essa fase, né? A França tem uma... O que matizou um pouco isso é que há movimentos muito, muito fortes, assim, a gente brinca muito. Na França, se você aumenta demais o preço de uma coisa, o povo queima carro, né? Queima pneu, destrói parede, assim, é uma coisa que se construiu aí. Não estou dizendo que tem que ser igual aqui, mas aqui, voltando para a Anísio, que a gente começou falando lá, é a escola pública que vai fazer isso. Porque na escola privada, nós, enquanto professores, a gente sabe que a gente tem limites, né? De como é que a gente vai tratar, dos negócios que podem estar envolvidos. Muito raramente a gente tem essa liberdade. E é um privilégio nesse sentido para mim, para você, nossos colegas que estão aqui, serem da escola pública, serem da educação pública. Porque existe uma liberdade que não é uma liberdade doutrinária, como muita gente quer dizer. Quem fala isso não sabe nem o que é doutrinação. Porque se a gente, professor de história, fôssemos doutrinadores, não estaríamos com uma pessoa como Jair Bolsonaro eleita presidente. Porque a gente teria doutrinado tanto que o presidente seria a ressurreição, o ressurreito de Che Guevara. E não conseguimos isso. É a prova de que não doutrinamos. É a prova de que o que a gente faz enquanto profissionais é estabelecer a possibilidade da galera refletir, da galera pensar. Você, Joalva, Sheise e Peterson, lá na Rede Anísio, voltando um pouco à Rede Anísio, o Ser Professor e Minha Escola Meu Lugar, que são 2 quadros da Rede Anísio Teixeira, do Instituto Anísio Teixeira, são quadros importantíssimos que mostram isso. O trabalho dos professores, o sentimento de pertencimento da comunidade nas escolas. Isso só acontece na educação pública. Só a educação pública faz isso. Só ela. Da comunidade está dentro da escola. Os professores terem autonomia de fazer projetos que vocês salientaram tão bem naqueles quadros, né? A escola privada faz muita coisa boa, mas ela faz a partir de perspectivas que são da educação privada. A gente não pode perder de vista isso. E aí eu lembrei do trabalho daquela professora Josefa, lembra que nós fizemos um trabalho lá com ela, que ela fez a rádio estudantil. Como é importante uma rádio estudantil na escola. Né? Os professores que estão aí acompanhando nossa live. Como é importante, porque também você trazer, é tudo isso, é você trazer a música, é você trazer a história, é você trazer a participação do aluno nisso. Porque o mais importante, assim, que a gente percebe é trazer a música, trazer a arte para a escola e fazer os alunos participarem, produzirem. A produção do aluno é super importante, né? E essas rádios estudantis são fundamentais também nisso aí, né? Trabalho de Josefa no Roberto Santos, lembra? Sim, o trabalho da professora Josefa, a rádio Roberto Santos, né? Quem não conhece, procura no Google, certamente vocês vão achar referências.
E na plataforma Anísio Teixeira, que é a plataforma da Rede Estadual de Ensino, né, do Instituto Anísio, da Rede Anísio, né, gerenciada pelo Instituto Anísio Teixeira, na plataforma vocês vão encontrar na rádio o programa que nós fizemos sobre a rádio estudantil do Colégio Roberto Santos, que funciona no Colégio Roberto Santos, e é um projeto muito interessante. Assim, a professora Josefa é um exemplo de uma professora que trabalha não somente arte e música com educação, mas que trabalha com tecnologia e educação. É um ramo importante também dessa possibilidade que a gente tem de ter metodologias que são metodologias diferentes. Rádios escolares, Ana Cristina está colocando aqui, né? Ecoam as vozes dos estudantes. E a gente precisa recuperar isso de alguma forma, né? Porque o áudio é uma outra coisa bem interessante, como música e o trabalho com o som ele é contemporâneo, o áudio ele ocupa um lugar de muito destaque no mundo que a gente vive hoje, né? O que a gente faz no WhatsApp, quando a gente troca áudios, a gente se comunica através do som gravado, né? Isso é uma derivação imediata da importância do som, que em música é som, né? Não é tão distante assim. A gente pode saber, nós estamos agora num momento de isolamento social, nos comunicando via imagem e som, o audiovisual, né? Mas o rádio se achava durante um tempo que o rádio ia perder espaço para a televisão, como se achava que a televisão ia deixar de existir por conta da internet. E todas essas ideias pré-concebidas foram quebradas. O rádio continua sendo um veículo extremamente importante e muito utilizado, com muita audiência, né? Sigma está colocando aqui, o Colégio Roberto Santos tem um trabalho muito bom, de fato, Sigma, tem sim, continua tendo. A professora Josefa trabalhou lá durante muito tempo e com muita dificuldade, inclusive dificuldades institucionais, mas ela conseguiu manter a rádio viva, funcionando, né, com recursos próprios, inclusive. Não tem problema de dizermos isso aqui, porque a dissertação de mestrado dela versa sobre isso, né? Sobre a construção dessa rádio, né, o doutorado, desculpe, a tese de doutorado dela versa sobre isso, sobre a construção dessa rádio. É bacana, Joalva, ter trazido ela aqui, porque esse papo entre amigos, ele não é só para que a gente converse entre nós, mas é para a gente falar de iniciativas que são interessantes e que são fortes, de colegas nossos, professores, colegas nossos artistas, né? Excelente lembrança que você teve aí de Josefa. Galera que está aí quer perguntar alguma coisa? E aí eu vou trazer... Se quiserem perguntar, coloquem aí, gente. A gente, como saiu, entrou e saiu, a gente tem tempo, né? Eu acho que a gente tem tempo, né, Carlos? Eu estava pensando, assim, dos programas que nós já fizemos na TV, na rádio. Por exemplo, na rádio nós temos o programa que você fez com o Geraldo sobre música e educação, eu acho que é isso, que tem isso. O Gilberto Gil como entrevistado. Nós estamos pautando agora música, história e música, não é? História e música. E estamos pautando também a She Music, com professores como entrevistados. Muito importante a gente dizer isso. O Máquina de Democracia, que é aquele programa lá do início da TV Anísio Teixeira, que é um programa jornalístico, tem uma pauta que chama Música e Educação Não Formal. Eu me lembro, na época, a gente entrevistou o menino que trabalha no Bagunçaço. Eu não sei exatamente se essa ONG ainda existe, o Bagunçaço, que é lá em Massaranduba. Funcionava lá em Massaranduba. Eu não sei. Tem o Almanac, tem o quadro Artefatos, que traz alguns discos também importantes, assim, que são quadros muito legais para a gente utilizar em sala de aula. E o programa Identidades, que é um programa que acontecia num teatro, e é um programa onde o slogan do programa é onde todas as artes se encontram, mas que estava sempre pautado por música. É um programa musical, de auditório, excelente. Nilson, Viviane, Marcos, os professores de artes participaram muito. E é um programa lindo, é um programa leve, aquele Marinho é quem apresenta, e nós íamos para
porque os alunos faziam parte da plateia, né? O auditório e os alunos faziam parte da plateia. E a gente se divertia muito. Era trabalho, é porque a gente gosta do que faz, né? É um trabalho muito Exato. legal. São 10 edições de, de identidades. São programas temáticos. E é um programa lindo. E tá lá na plataforma Anísio Teixeira. Quem ainda não viu, veja, porque é muito bom. E é música. É isso que a gente está conversando aqui. É música e educação. É poesia. É tudo isso. Você falando dessa produção específica de música e educação que a gente tem na TV Anísio, na Rádio Anísio, lembrar as pessoas também o gramofone, né? Tudo isso que a gente está falando, gente, está disponível na plataforma Anísio Sim! Teixeira. pat.educação.ba.br, né? Você tem na Rádio Anísio, na TV Anísio, na Rádio Anísio, você tem um quadro chamado Gramofone, que é exatamente de produção musical de alunos, estudantes e professores da rede. E no Gramofone Rádio, nós lançamos recentemente uma série com canções de estudantes que foram vitoriosos no FACE, no Festival da Canção Estudantil, de 2017 para cá, 2016 para cá, melhor dizendo. E tem coisas muito legais, assim. No gramofone, você tem de forma prática esta relação entre educação e música no trabalho dos estudantes, porque são composições dos meninos, das meninas, dos meninos, né, dos estudantes que estão lá. E antes de você ouvir a música, eles falam como compositores das canções. O que fizeram, o que pensaram, qual é o contexto. Isso é prática. A Ana Cristina colocou o endereço aí. Obrigado, Ana. Isso é prática da relação entre música e educação, muito mais do que qualquer coisa que a gente tenha falado aqui, que a gente tenha dito aqui. O que vocês vão ver, quem for buscar, vai ver que as histórias que os meninos contam sobre as músicas são histórias que eles construíram nas experiências deles de vida, adolescentes, meninos muito jovens, meninas muito jovens, e boa parte dessa história de vida deles se deu no ambiente escolar. Né? Conteúdos escolares, canções que falam sobre racismo, sobre preconceito de gênero, preconceito sexual, né, de orientação sexual, canções que falam sobre a cultura brasileira, a cultura baiana. Então, uma coisa que Josa falou lá atrás, nessa nossa conversa, de que quem fala mal da escola pública, enquanto um lugar onde não se aprende, é porque não conhece a escola pública. Porque a escola pública é um espaço de resistência profundo, onde, a despeito das grandes dificuldades, que são muitas, inclusive estruturais, que são históricas da escola pública, na escola pública, de uma forma ou de outra, a ideia lá de Anísio, né, que a gente falou um pouco no início, ela se materializa de maneiras, não na sua plenitude, mas uma ideia de máquina de democracia aparece ali. Não é à toa que todas as atitudes e todas as ações de cunho autoritários, né, de vontade autoritária, elas atacam a educação e atacam a arte, e atacam institucionalmente. Né? A escola pública é doutrinadora, a universidade pública é doutrinadora. Essa universidade pública tão atacada, por exemplo, essa semana, para pegar uma coisa bem atual e bem útil para todos nós nesse momento, todos nós que eu falo mesmo, a Universidade Federal da Bahia, através do Hospital Edgar Santos, criou um teste salivar para o coronavírus, comprovado de funcionamento, para evitar o PCR, que é absolutamente incômodo no nariz, né? Recentemente, quando surgiu a pandemia de coronavírus, pesquisadoras baianas estavam na equipe do mapeamento do genoma lá para descobrir o RNA do coronavírus. A educação pública, a pesquisa no Brasil toda está associada à educação pública. Isso que nós estamos falando aqui. Né? Uma autarquia como o Instituto Anísio Teixeira, através de um projeto, de um programa como Rede Anísio Teixeira, produzindo audiovisual, produzindo rádio, produzindo TV, produzindo textos para blog, é público. Dinheiro público sendo trabalhado no sentido de atender. E a gente fala com muita tranquilidade porque... Política pública. Políticas públicas, isso. A gente não está falando de governos, a gente está falando do Estado funcionando minimamente aquilo que ele pode funcionar através de pessoas
que têm um interesse muito grande em fazer isso. Eu tenho muito orgulho tenho muito orgulho de ser professor, muito orgulho de ser artista e de, enquanto professor, poder unir essas duas coisas, trabalhar com pessoas como Joalva, como Peterson, como Geise, como Ana Cristina, como Nilson, como Marco, Geraldo, que estão aqui, outros tantos colegas nossos. Sigmar Passos estava aí, minha irmã queridíssima, fiz uma live com ela outro dia pela UNEB, conversando, né, coisas muito interessantes também a respeito dessas relações que a gente estabelece entre arte e educação, entre tecnologia e educação, né, que foi especificamente nosso tema. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa geração de pessoas que acredita. Felipe está aí, Felipe foi meu aluno na Universidade Federal da Bahia, na minha terceira incursão como professor substituto na UFBA. Fui professor dele de História da África, um poeta também. Então, eu estou falando aqui para os meus colegas e para alunos, muitas pessoas que foram meus alunos na Faculdade Montessoriana aí, e podem atestar como a gente trabalhava com música, com audiovisual, com capítulo de novela, programa eleitoral, propaganda, todos esses elementos que são da vida. Eu tenho muito orgulho de tudo isso. Não é um orgulho, um envaidecimento vazio e soberbo, não. Orgulho de estar minimamente contribuindo com alguma coisa para mudar, de alguma forma, uma mentalidade tacanha que se manteve durante muito tempo no Brasil, de que pobre não tem direito às coisas, de que preto não tem direito às coisas, de que as pessoas que não são detentoras e não ocupam lugares de destaque, como eu, né? Estou falando de mim, da minha história, quando eu falo desse meu lugar também, de mudar um pouco isso e fazer parte, estar, por exemplo, dentro de uma estrutura como a estrutura da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, podendo atuar ao longo desses 20 anos, 22 anos já, de 20 anos de Estado e 23 anos como professor e como artista, eu fico muito feliz, né? E poder dividir essa live com você, Joalva, rememorar essas coisas todas, falar com as pessoas sobre tudo isso, eu acho um presente. Assim, né? Eu te agradeço muito a sua ideia e da gente estar fazendo isso aqui. Aproveito para agradecer logo antes de terminar. Foi lindo.